Vamos lá, galera. Vamos corrigir nossa segunda parte aí de geometria analítica, visando aí a prova da ESA. Questão 8. Considere duas retas de equação y igual a 2x mais 3 e y igual a x menos 4. Marque a opção que apresenta a alternativa correta. Então, se você olhar na maioria das opções aqui, ele fala sobre a interseção. Então, vamos achar o ponto de interseção, tá? Então, ó, vou igualar as duas equações. Então, primeiro passo ali, igualando as duas equações. Então, vou igualar 2x mais 3 igual a x menos 4. Então, ó, 2x. Esse x vou passar para o primeiro membro, vai vir menos x, igual a 4, menos 4, perdão. Vou passar o 3 para lá, vai vir negativo, menos 3. 2x menos x vai dar x. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então vai ficar menos 7. Então, x igual a menos 7. Agora, no meu segundo passo, você pega uma das duas equações e substitui. Vou pegar a segunda, que está mais simples, né? Então, y igual a x menos 3. Mas quanto vale x? Menos 7. Ó, sinais iguais, né? Aqui é 4, perdão. Ó. Menos 7 com menos 4, ó, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então vai ficar menos 11. Então essas duas retas se interceptam e se interceptam no ponto de abscissa menos 7 e ordenada menos 11. Encontramos isso na letra C. Gabarito letra C e o gabarito aí procede. Questão 9. Na questão 9, fala o seguinte: no plano cartesiano, considere o triângulo de vértice A, abscissa 1 ordenada a 4, B, abscissa 4 ordenada a 5 e C, abscissa 6 e ordenada a 2. A reta suporte da altura relativa ao lado AC intercepta o eixo X no ponto de abscissa. Então, beleza, olha só. Primeiro eu vou esboçar um pequeno triângulo aqui. Vou nem desenhar o plano cartesiano, tá? Se você quiser desenhar ele, fique à vontade. Por isso, quando a gente desenha o plano cartesiano, a questão sai até mais rápido aí. Então, ó, aqui eu tenho um ponto, o vértice A, que ele vai ser 1 e 4. Aqui eu tenho o vértice C, que vai ser 6 e 2. E o vértice B, que ele tem abscissa 4 e ordenada 5. E existe uma altura, ele fala aqui pra gente, existe uma altura, passa aqui, ó, tá? O que a altura faz com o lado mesmo? Forma 90 graus. Beleza. Essa altura é uma reta, né? Vamos chamar de uma reta R, qualquer. E depois ele quer saber quando essa altura, né? Ela é perpendicular a C, porque ela é a altura AC, e toca o eixo X em um determinado ponto de abscissa que ele quer saber. Quando essa reta interceptar o eixo X, o Y nesse ponto é zero. Lembra disso? Eu vou ter um valor para X, se o ponto está sobre o eixo X, ele tem uma coordenada não nula para X e o Y é nulo, tá? É zero ali, tá? Então aqui é o primeiro passo. Primeiro passo eu vou fazer o seguinte, vou achar o coeficiente angular de AC, tá? Eu vou trabalhar com a reta AC. Então, para achar o coeficiente angular, aqui eu estou trabalhando com a reta AC. Reta suporte AC e vou achar o seu coeficiente angular. Vou chamar de M, tá? M vai ser igual a variação de Y, 2 menos 4, sobre a variação de X, 6 menos 1. Então, o M está ficando menos 2 quintos. E você aprendeu também lá, nas aulas de geometria plana, o seguinte. Quando você tem duas retas perpendiculares, né? Então, eu tenho aqui que, deixa eu aqui de segundo passo, eu tenho que a reta R, ela é perpendicular à reta AC. Ah, se essas duas retas são perpendiculares, o produto dos coeficientes angulares é igual a menos 1, ou um coeficiente é inverso simétrico do outro, tá? Então você tem aqui, ó, M vezes MR é igual a menos 1. Mas que é M, Sandro? M é menos 5, menos 2 quintos, vezes MR é igual a menos 1. Multiplicando a equação toda por menos 1, eu vou ter 2 quintos de MR igual a 1. Esse 5 eu vou passar multiplicando aqui. Então, eu vou ficar com
2mr igual a 5. Logo, mr vai ser 5 meios. Pode ver, ó. É o inverso, esse métrico, porque ficou positivo, já que aqui é negativo, aqui ficou positivo. Agora vamos para o nosso terceiro passo. Que agora eu vou fazer o que nesse terceiro passo? Montar a equação. No meu terceiro passo, eu tenho que minha equação da reta R, ela está assim, ó, na forma reduzida. Y é igual a mr vezes x mais n. Tá? Então, por enquanto, está assim, ó. 5 meios de x mais n. Agora, o que acontece? Tem essa equação aqui. E ela passa por que ponto? Ela passa por esse ponto aqui. Ela passa pelo ponto D, que contém abscissa 4 e ordenada 5. Então, se a reta R ela passa pelo ponto D, no momento que ela passa aqui, o x assume o valor 4, quando o y assume o valor 5. Então, eu tenho aqui, ó, 5 é igual a 5 meios vezes 4 mais n. Então, aqui eu tenho, ó, 5 igual, ó, 5 vezes 4, 20. 20 dividido por 2 mais n. Quanto é 20 dividido por 2? 20 dividido por 2 vai dar 10. 5 é igual a 10 mais n. Passando 10 para lá, 5 menos 10 é igual a n. Menos 5 é igual a n. Tá? Então, escrevendo aqui a quarta parte da questão, a minha equação está assim, ó, na forma reduzida. Beleza? Agora ele quer saber o seguinte, ele quer saber o valor de x quando essa reta intercepta o eixo x. Se ela intercepta o eixo x, eu tenho um valor para x e meu y é 0. Tá? Então, vou igualar essa equação a 0. Então, vou ter 5 meios de x menos 5 é igual a 0. 5 meios de x é igual a 5. Esses dois eu vou multiplicar aqui, ó. Ficar com 5x igual a 10. Dividindo a equação toda por 5, eu vou ter 5x por 5 vai dar x, 10 por 5 vai dar 2. Então, intercepta o eixo x no ponto de abscissa 2, gabarito letra A, e o gabarito aí procede. Questão 10. Considerando a circunferência C da equação na forma reduzida, entre parênteses, x menos 3 ao quadrado, mais, entre parênteses, y menos 4 ao quadrado igual a 5. Avalie as seguintes afirmativas. O ponto 4 menos 2 pertence à circunferência? Ó, se pertence, eu vou substituir ele em x e y e analisar. Então, o primeiro passo aqui, né, vou pegar 1 e vou substituir os valores nessa equação. Ó, vou pegar o ponto P. X igual a 4 menos 3 ao quadrado mais y igual a 2 menos 4 ao quadrado. Se esse lado aqui for igual a 5, esse ponto pertence à circunferência. Se esse lado for maior que 5, ele é um ponto exterior. Se esse lado de cá for menor que 5, é um ponto interno à circunferência. Lembra disso, não lembra? Então, ó, eu vou ficar com 1 ao quadrado mais 2 menos 4, vou ficar com menos 2 ao quadrado, é igual a 5. Então, eu tenho aqui, ó, 1 ao quadrado dá 1, menos 2 ao quadrado dá 4, tudo isso igual a 5. Então, 5 é igual a 5, então é o ponto da circunferência. Deixa eu só ajeitar esse 5 aqui, está aparecendo 6. 5 é igual a 5. Então, isso aqui é verdade, tá? Então, ele fala assim, ó, somente a afirmativa 2, daqui já está fora já, porque a 1 é verdade. Vamos lá, então, aqui, ó. A reta y igual a 4/3 de x passa pelo centro da circunferência. Aqui para o item 2. Que fala aqui, né, que essa reta ela passa pelo centro. Olha só. Aqui estão as coordenadas. Quem são as coordenadas do centro da circunferência? Ó. Antes disso, vou escrever a circunferência na forma reduzida. Ela vai estar assim, ó. Né? Lembra que a gente chama as coordenadas do centro de A e B? Assim, ó.
x menos a ao quadrado mais, entre parênteses, y menos b ao quadrado é igual a raio ao quadrado. Comparando as duas equações, ó, eu tenho que a igual a 3 e b igual a 4 e r ao quadrado é igual a 5. Vou pegar só a raiz positiva ali, né? Raiz quadrada positiva de 5. Então as coordenadas do centro e o raio. Beleza. Na 2, agora eu vou jogar o item 2. O item 2, o que ele está falando para mim? Ele fala que essa reta ela passa pelo centro. Se ela passa pelo centro, ela contém esse ponto aqui. Ela contém um ponto abscissa 3, ordenada 4. Se ela contém, eu vou fazer o seguinte. Eu vou substituir o 3 no lugar do x, 3 no lugar do x, e ver se bate ou não. O item 3, né? Perdão, esse aqui é o item 3. Que o item 2 eu fiz aqui, ó. Ele queria saber aqui, né? Que o raio C é 5. Não, o raio aqui nós achamos raiz de 5. Então, já achei as coordenadas do centro, que vai servir para o item 3. E aqui o raio igual a raiz de 5 aqui é falso. Tá? Falso aí. Agora vamos para a letra C. Então, item 3. A reta y igual a 4 terços x passa pelo centro? Vamos ver. Foi o que eu te falei. Se eu pegar esse 3 aqui, o x, substituir na função e bater y igual a 4, pertence a ela. Então aqui eu tenho 4 terços de x. Ó. Tá? Então cortando 3 vai embora com 3, y igual a 4. Realmente, essa reta, ela passa pelo centro. Porque quando x for 3, y é igual a quem? 4. Então, quer dizer o seguinte, que o ponto C pertence a y 4 terços de x. Ela pertence. Então, somente a 1 e a 3 são verdadeiras. Então, verdadeira, letra E. Tá? Vamos para a próxima aí. Sabe-se que M é ponto médio do segmento AB e é centro de uma circunferência que passa pela origem. Então, olha só, cuidado para você não resolver essa questão errado achando que o ponto A e B pertencem à circunferência. Ele não falou isso pra gente, tá? Sendo A menos 1 e 4 e B 5 e 2, conclui-se que o raio da circunferência é igual a... Então, olha só. E tem uma circunferência. Só sei que tem uma reta que passa pelo seu centro, tá? Passa pelo seu centro. E aqui é o ponto M. Vamos supor aqui, eu vou chamar de ponto D, por exemplo. 5 e 2, perdão. 5 e 2. E o ponto A aqui é menos 1 e 4. Tá? Menos 1 e 4. Olha o que acontece também nessa questão. Lembrando, e depois ele fala o seguinte, que ele garantiu pra gente um detalhe, é esse, ó. Ele garante que a circunferência, ela passa pelo ponto, pela origem. Vamos supor que a origem está aqui. Ela passa pelo ponto 0, 0. Então, se eu achar as coordenadas do ponto e fizer a distância aqui, ó, essa distância, né, aí eu acho o raio, tá? Porque esse ponto 0, 0 pertence à circunferência. Então, tá aqui o nosso raio. Beleza? Deixa eu só colocar o R de raio. Tá? Então, primeiro passo, vou achar as coordenadas do ponto médio ali. Então, ponto médio de M, vou chamar XM, YM. Quem é XM? XM vai ser o X de A, que é menos 1, mais o X de B, que é 5, sobre 2. O X de M está ficando 5 menos 1, 4. 4 dividido por 2, 2. Então, o X de M vale 2. Vou achar o Y ali no ponto M. MY vai ser igual o Y de A, que é 4, mais o Y de B, que é 2, dividido por 2. 4 mais 2, 6, dividido por 2, 3. Então, olha só, o ponto M tem as seguintes coordenadas. Então, ponto M, acabamos de achar ele abscissa 3, abscissa 2, ordenada 3. Esse é o ponto M. Agora eu vou achar a distância de M até esse ponto aqui, até a origem.
que aí seria o raio. Então, olha só. Distância ao quadrado, ela vai ser igual a o x do ponto M, 2. O x do ponto que pertence à circunferência, 0. 2 menos 0 ao quadrado, mais eu vou ter y do ponto M, 3. O ponto que pertence à circunferência, y vale 0 ao quadrado. Então, olha só, eu tenho 2 menos 0, 0. 2 ao quadrado, 4. A mesma coisa ali, ó. 3 menos 0, 3. 3 ao quadrado, 9. Quanto é 4 mais 9? 13. Então, r ao quadrado igual a 13. Ele quer o raio. Então, o raio vai ser a raiz quadrada positiva de 13, que vai dar a letra E. Gabarito letra E. Gabarito procede. Vamos fazer a próxima. Questão 12. O comprimento da corda, determinada pela reta x menos y igual a 2, sobre a circunferência cujo centro é 2 e 3. E o raio mede 3 é igual a... Então, olha só. O que acontece? Vou só esboçar aqui uma circunferência. Tem uma circunferência, tá? Aonde o raio dela, o centro da circunferência, tem coordenadas 2 e 3. 2 e 3. E o raio vale 3. Beleza. Aí ele fala pra gente que tem uma corda, né? Essa reta aqui forma uma corda. Então eu vou ver. Opa, deixa eu só melhorar aqui. Forma uma corda ali, essa reta. Eu vou achar o ponto de interseção dela. Achando o ponto de interseção, eu vou achar o que a questão está pedindo ali. O comprimento dessa corda aqui, ó. Se eu achar esses pontos de interseção, eu posso fazer distância entre pontos. Tranquilo? Beleza. Então vamos lá. Olha o que está acontecendo aqui na questão. Vou pegar a equação da reta e vou isolar aqui, ó. X é igual a... Vou passar o y para lá. Y mais 2 ou 2 mais y. Esse é o valor de x. Agora eu vou pegar a equação reduzida da circunferência. Sandro, como seria a equação reduzida da circunferência? A equação reduzida da circunferência, eu vou fazer o seguinte. É x menos o x da coordenada do centro, ao quadrado, mais y menos o y da coordenada do centro, que é 3, é igual ao raio ao quadrado. E o raio vale 3 aí, 3 ao quadrado. Tá? Então, aonde tiver x, eu vou substituir por y mais 2. Então, aqui eu vou ter, ó, y mais 2 menos 2, y ao quadrado, não, ao quadrado, perdão. Aqui eu vou fazer, ó, quadrado do primeiro termo, então y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. Então, 2 vezes x, 2x vezes 3, 6, perdão, 2 vezes y, 2y vezes 3, 6y, mais quadrado do segundo termo, 3 ao quadrado, 9. E aqui eu tenho 3 ao quadrado, que é 9 também. Aqui eu tenho, ó, menos 2, mais 2, ó, foi embora, ó, zerou. Y ao quadrado, mais y ao quadrado, menos 6y. Você consegue perceber que esse 9 vir para cá vai vir negativo, vai ficar 9 menos 9 que vai zerar? Beleza. Então aqui eu tenho 2y ao quadrado menos 6y igual a 0. Antes de começar a resolver ali nessa equação do segundo grau, vou dividir a equação toda por 2. Logo, eu estou ficando com y ao quadrado menos 3y igual a 0. Posso colocar o y em evidência, que vai ficar y que multiplica y menos 3. Tudo isso igual a 0. Então, ora, y é igual a 0 e y menos 3 igual a 0. Logo, y é igual a 3. Então, eu tenho dois valores para y. Beleza? Y é 3 e o outro y é 0. Então, vou colocar aqui que esse y aqui, ele vale 0 e o y desse ponto, ele vale 3. Tá? E agora eu vou achar o x. Olha só. Quando o meu, vou chamar aqui de segundo passo, quando o meu y for 0, o meu x vale 2. Então aqui vale 2. E quando o meu x
meu y for 3, meu x vale 5. Então, aqui o x vale 5. Tá? Se eu calcular essa distância aqui, eu acho o comprimento da corda que essa reta forma na circunferência. Então, o terceiro passo é fazer distância entre pontos. Tá? Então, eu chamo aqui de distância entre ponto ao quadrado. Vai ser x desse ponto, de menos 2, de 2, ou 5, tanto faz, pegar 2, menos o x do ponto 5 ao quadrado, mais, vou pegar aqui o y, 0, menos esse y aqui, que é 3. Ó, vou ter distância ao quadrado, vai ficar, aqui vai ficar menos 3 ao quadrado, mais, aqui vai ficar menos 3 ao quadrado. Ó, 3 ao quadrado, entre parênteses, vai ficar o quê? Positivo, vai ficar 9, lá também 9. Você não tem 2 vezes 9? Confere? Então, vou fazer assim, ó. 2 vezes 9, ou 18, você que escolhe. A distância vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes 9. Raiz quadrada de 9 dá 3. Raiz quadrada de 2 exata não tem. Então, 3 raiz de 2 centímetros aí é o comprimento dessa corda que essa reta forma na circunferência, que está na letra D. Gabarito letra D, gabarito aí procede. Questão 13. São dados no plano cartesiano o ponto P, de coordenada 3 e 6, e a circunferência C, de equação expressa por x menos 1 entre parênteses ao quadrado, mais y menos 2 entre parênteses ao quadrado igual a 1. Uma reta T que passa por P é tangente a C e um ponto Q. Então, a distância de P até Q é... Então, olha só. Você teria aqui, ó. Vou esboçar aqui a circunferência. Você tem essa reta tangente, né? Ela pode vir por aqui, né? Ou por aqui. Tanto faz. Tá? Lembrar das aulas, cuidado. Pode estar assim. Só que tangentes que partem do mesmo ponto tem a mesma medida até o ponto de tangência. Então, se fosse desse lado ou desse aqui, você escolher os dois, dá no mesmo, tá? Dá no mesmo aí a resposta. Chama aqui de ponto Q. Aqui seria o ponto Q', tá? Lembrando que essa distância de P até Q' é a mesma distância de P até Q. E a questão fala que o raio, né, o raio aqui vale quanto? Fala não, Sandro. Fala sim, cara. Olha para a equação da circunferência ali. Você sabe também que o raio ele é perpendicular ao ponto de tangência na geometria plana, lembra? E ele quer justamente isso aqui, ó. Ele quer a distância do ponto P aqui. Essa distância aqui. Vou chamar aqui simplesmente de x. Mas olha só. Você pode fazer um pouquinho melhor essa questão. Fazendo o seguinte. Você pode usar a distância entre pontos para achar a distância do ponto P até o centro da circunferência. A partir disso, você pode fazer Pitágoras, beleza? Ah, é mesmo, Sandro, porque olha só. Comparando essa equação com a equação reduzida, vou comparar aqui, ó. Vou chamar de primeiro passo. X menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado é igual a 1. A equação reduzida tem x menos a coordenada do ponto x ao quadrado, mais y menos a coordenada do ponto y do centro ao quadrado, igual a raio ao quadrado. Então, ó, o A vale 1 e o B vale 2. Então, aqui, ó, as coordenadas desse ponto é 1 e 2, perdão. 1 e 2. Tá? E no ponto P, a questão me deu, ó, 3 e 6. E o raio, se você olhar, o raio ao quadrado é igual a 1. R é raiz positiva de quanto? De 1, que dá 1. Então, o raio é 1. Beleza? Então, aqui vale 1. Se eu achar esse tamanho, basta eu fazer Pitágoras aqui. Então, segundo passo, eu vou achar a distância de P até O. Chamar de coordenada do centro. Tá? O ponto O aqui. Então, A ao quadrado vai ser igual a... Vou pegar 3 menos 1 ao quadrado mais 6 menos 2
ao quadrado. Distância de P até O ao quadrado vai ficar 2 elevado ao quadrado e 4 elevado ao quadrado. Distância de P até O ao quadrado vai ficar 2 ao quadrado, 4. 4 ao quadrado, 16. Então, distância de P até O ao quadrado é igual a 20. Sandro, vai tirar a raiz não? Calma, calma. Vamos ver se será necessário. O que chama de terceiro passo aqui na questão. Ó, que terceiro passo seria esse? No meu terceiro passo, eu tenho aqui, ó, aplicando o teorema de Pitágoras, tanto nesse triângulo de cá, onde de cá é o mesmo, tá? Então tem o seguinte, ó, quem faz papel da minha hipotenusa? PO, tá? Então tem o seguinte, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Ó, 1 ao quadrado 1, x ao quadrado também vale 1, PO ao quadrado vale 20. Então x ao quadrado vai ser igual a 20 menos 1. X ao quadrado igual a 19. Então, por se tratar de uma distância ali, eu vou pegar só o valor positivo. Então, a raiz positiva de 19 é o valor de x ali, que é a distância PQ. Beleza? Gabarito letra D e o gabarito aí procede. Questão 14. Seja R a reta que passa pelo ponto menos 4 e 4 e intercepta o eixo das abscissas em x igual a 4. E seja gama, seja lambda a circunferência de centro C menos 3 e 1 e raio raiz de 5 unidade de comprimento. Nessas condições é correto afirmar. Então, ele fala várias sentenças ali, né? A, B e C para ver qual é que é correto. Então, olha só, primeiro passo, eu vou achar a equação da reta. Beleza? Então, a reta passa pelo ponto, ó, por esse ponto. Então, minha equação na forma reduzida, eu vou escrever ela assim, ó. Ela na forma reduzida. Y é igual a mx mais n, onde m é o coeficiente angular e n o coeficiente linear. Então, olha só. Se ela passa por esse ponto, né, eu tenho que x igual a 4 quando y for igual a menos 4. Então, olha só. É essa equação que você tem. Deixar ela parada aqui, né? Quando meu x for 4, meu y vale... Não, é o contrário, perdão. Quando meu y for... Quando meu x for menos 4, né? Perdão aí. Meu y é 4. Meu y é 4 quando meu x for menos 4. Então, estou ficando com essa equação aqui. Vou deixar isso aqui guardado. E agora vou para outra parte ali que ele fala para mim o seguinte. Deixa eu guardado aí. A outra parte ele fala o seguinte, eu tenho essa mesma equação e ela passa por qual ponto, Sandro? Qual ponto que ela passa agora? Ela passa assim. Deixa eu apagar esse aqui. Deixa eu só trocar a cor aqui. Ela passa por outro ponto. Que ponto é esse, Sandro? Ela passa aqui. Aqui ela passou pelo ponto menos 4 e 4. E agora ela passa pelo ponto, ó, 4 e 0. Por que, Sandro? Ele fala o seguinte, ela intercepta o eixo das abscissas em x igual a 4. Então, nesse ponto da abscissa, eu tenho o valor de x, meu y é nulo, é 0, né? Então, minha equação ficaria assim, ó. 0 é igual a 4m mais n. Ou seja, n é igual a menos 4m. Beleza? Substituindo a equação, né? Essa equação na primeira, segunda na primeira, eu vou ter o seguinte. Vou chamar aqui de segundo passo na questão. Eu vou ter 4 menos 4m menos 4m, que é o valor de n. Confere? Então, eu vou ter 4 igual a menos 8m. Dividindo a equação toda por 4, eu vou ter 1 igual a menos 2m. Multiplicando a equação toda por menos 1, eu vou ter menos 1 é igual a 2m. Passando 2 dividindo, então vai ficar menos meio. É o meu coeficiente angular. Tá?
Se meu coeficiente angular é meio, pegando essa equação aqui, ó, eu tenho que n é igual a menos 4 vezes o valor de n, que é menos meio. Que o menos vezes menos dá mais, 4 dividido por 2 dá 2. Então, n igual a 2. Então, a equação reduzida dessa reta, ela está assim, ó. Tá? Vou transformar ela na forma geral. Pode ser? Transformando ela na forma geral, antes disso, eu vou multiplicar. Tá? Essa é na forma reduzida. Vou multiplicar essa equação toda por 2 para escrever ela na forma geral. Tá? Você pode ter outras maneiras de fazer, não é obrigado a fazer isso não. Eu gosto de multiplicar por 2 porque eu quero assumir com esse denominador. 2 vezes y, 2y. 2 vezes menos meio x vai dar menos x. E 2 vezes 2, 4. Passando todo mundo para lá, vou ficar com x mais 2y menos 4 igual a zero. Aqui está a equação na forma geral. Sandro, por que você achou ela na forma geral? Eu vou achar a distância do ponto, né, do centro até a reta para ver ali. Que ele fala algumas observações aqui, ó. Aí ele fala que y intercepta o eixo a circunferência, né, gama não, lambda, perdão, intercepta o eixo das ordenadas. Vamos ver. R passa pelo centro, então eu vou analisar a reta em função da circunferência. Olha só, o que acontece? Para saber se ela passa pelo centro, bastaria pegar essa coordenada do centro e substituir. Ó, quando meu x for menos 3, o y vai ser 1? Não vai não. Vai ficar menos... vai dar 3,5. 3,5, não é? Tá? Não vai ser. Porque aqui eu vou ter menos 3 vezes menos 1, 3. Vai ficar com 3 sobre 2, vai dar 1,5. Mais 2, 3,5. E aqui teria que dar 1. Não é. Tá? Então, ela não passa pelo centro. Será se ela é secante? Será se ela é tangente? Se ela for tangente, a distância do centro, então eu vou fazer o seguinte, olha só. Se elas forem tangentes, a distância do centro da circunferência até essa reta tem que ser igual a quem? Tem que ser igual ao raio. Então eu vou fazer isso. A distância do ponto até uma reta. Então eu vou achar a distância do centro até a reta R. Ela é igual ao módulo, que nós fizemos, a gente pega o módulo, e divide também aqui, ó, pela raiz quadrada, olha só. Aqui vai ficar A e B. Quem é A e B? Seria aqui, ó. Seria A e B aqui da nossa reta. 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. E aqui eu vou pegar essa reta e escrever aqui. No lugar de x e y, eu vou colocar o x e y de quem? Do ponto C. Então vai ficar assim, ó. Menos 3 mais 2 vezes 1 menos 4. Então, a distância do centro da circunferência até a reta R está ficando menos 3 em módulo, né? Aí está ficando 2. Aqui está ficando 4. E aqui eu tenho 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4. Tá? A distância aí do centro até a reta está ficando. Dentro do módulo está ficando, ó, menos 5, menos 5 em módulo vai dar o quê? 5 sobre raiz de 5. Racionalizando, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 5, eu vou ter distância do centro até a reta, está ficando 5 a raiz de 5. Aqui embaixo vai ficar raiz de 25, que dá 5. Então, ó, então a distância do centro até a reta deu a raiz de 5, ou seja, é igual ao raio. Então quer dizer que a circunferência está assim, ó. Deixa eu fazer ela pequenininha aqui. Assim. A circunferência. Aqui tem, vamos supor, a reta está passando aqui. Vamos supor que ela está passando aqui. E a distância do centro até a reta é o raio. Então quer dizer que ela é tangente, tá? Gabarito letra E e o gabarito aí procede, tá? Então o nosso próximo tópico aí que pediram foi binômios de Newton, tá? Vou fazer 14 questões também de binômios de Newton. Então, até a próxima aí.